Inter e Flamengo, um abraço para você, Wagner. Um abraço, Felipe, Karine. Tô aqui na cidade de Viamão, que é região metropolitana, como você falou, mas parece interior do estado do Rio Grande do Sul, bem afastado do centro de Porto Alegre, onde o Flamengo optou fazer esse regime de concentração para a decisão contra o Internacional nesta quarta-feira. Vou mostrar aqui à frente deste hotel, onde está concentrado o Flamengo, e realmente parece ser uma fortaleza, o hotel da concentração do Flamengo aqui na cidade de Viamão. O Flamengo treinou ontem e vai treinar daqui a pouquinho aqui. Antes concedeu entrevista coletiva o zagueiro Pablo Mari. Foi questionado sobre a possibilidade do Flamengo voltar a uma semifinal de Libertadores da América 35 anos depois e disse que não pensa lá na frente, não pensa no futuro. Ele está pensando somente no jogo contra o Internacional, sabe que o Flamengo tem uma grande vantagem, ele e os seus companheiros sabem que existe essa grande vantagem, mas sabem também da dificuldade que o Internacional vai impor amanhã no estádio Beira-Rio. Falou muito também sobre a torcida do Inter, sabe do peso que tem o torcedor colorado e garante que o Flamengo está preparado para este duelo. Aqui com a delegação já está o volante Cuejar. Ele chegou ontem no final da tarde aqui em Viamão, veio direto do Rio de Janeiro, enquanto a delegação veio de Fortaleza, no Ceará. Ele está integrado e a gente não tem a informação se o técnico Jorge Jesus vai utilizar esse jogador na partida contra o Internacional. A tendência é que sim, até pela dificuldade de compor o setor de meio de campo, uma vez que o William Arão está suspenso, não vai jogar contra o Internacional nesta quarta-feira. O treino de logo mais vai ser aquele treino de movimentação, possivelmente de algum trabalho de posicionamento, e que deve encaminhar esse time que vai enfrentar o Internacional nesta quarta-feira aqui na capital gaúcha. A gente segue acompanhando os passos do Flamengo por aqui. E claro, hoje à tarde vamos acompanhar também o treino do Internacional, que finaliza a sua preparação no estádio Beira-Rio com um treinamento com a presença de torcedores. O Inter vai abrir os portões do gigante da Beira-Rio para que o torcedor colorado possa passar essa última mensagem de apoio para o time para o jogo desta quarta-feira. Volto com vocês aí no estúdio do Central Fox. Valeu, Wagner Martins, trazendo informações do Flamengo. Um Flamengo, Karine Alves, que já passou por umas crises, mas segue o jogo. É verdade. A palavra que mais combina com o Flamengo hoje é superação. E ele quer isso na Libertadores da América, já tem uma vantagem boa para isso. Que fase a do Flamengo, hein? Fase tão espetacular quanto o golaço de Arrascaeta no último domingo. Líder do Campeonato Brasileiro e em boa vantagem na Conmebol Libertadores. E pensa que nem tudo foram flores nessa temporada rubro-negra. O Flamengo precisou se superar durante o ano. Enfrentou pequenas crises e a ira da torcida. Flamengo, que precisou mudar de treinador no meio da temporada para se acertar, apostou num europeu. E Jorge Jesus vem dando conta do recado. 10 jogos, apenas 2 derrotas. 4 vitórias seguidas. Às vésperas de um jogo decisivo, festa da torcida na saída do Ninho do Urubu. Mas os bastidores não tinham a mesma calmaria. Notícia importante e de agora a pouco, o Cuejar foi afastado. Tem mais notícia envolvendo jogadores do Flamengo. O site espanhol, Todas as Fichas, diz que o Real Madrid tem interesse neste goleiro aí, olha, Diego Alves. Cuejar e Diego Alves fora do Flamengo? Crise nos bastidores? Não foi o que se viu no Castelão. 3-0 sobre o Ceará, vitória que deu a liderança ao rubro-negro. Agora o jogo do ano para o Flamengo. Delegação em Porto Alegre e um reforço que até poucos dias atrás era inesperado. Cuejar a caminho da capital gaúcha, com boas chances de entrar em campo. Mais uma crise aparentemente vencida pelo rubro-negro. Agora, a cada crise superada, o que o torcedor espera vencer mesmo é o título mais importante do continente.
semana é essa, meus amigos? A gente segue falando desse jogaço que também acontece em Porto Alegre entre Internacional e Flamengo. Vamos ver como chegam as duas equipes para esse duelo. Nesta segunda, Odair Hellmann começou a preparação para o jogo com mistério total. Portões fechados e uma dúvida. Rafael Sobis. O jogador tem um problema muscular. Se for vetado, quem entra é o Wellington Silva. A ideia do técnico é repetir a escalação do primeiro jogo. Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Cuesta e Wendel. Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Rafael Sobis ou Wellington Silva. Na frente, como homem de referência, Paulo Guerreiro. Inter acho que não precisa mostrar nada nem fazer nada para surpreender o torcedor. O torcedor está acostumado aqui à nossa pegada do jogo, à nossa intensidade. E acho que todos os rivais do Brasil sabem como é o Inter dentro de casa. Então não temos que mostrar nada para ninguém. Só a gente precisa fazer nosso jogo de sempre. Botar a intensidade do jogo, criar nossas chances e fazer os gols. Se nesta segunda o treino foi completamente fechado, para esta terça, véspera do jogo, a ordem é casa aberta e cheia. O treino no Beira-Rio será liberado para a torcida apoiar os atletas com direito a instrumentos. É lindo sempre ter a torcida do nosso lado, sempre, além desse treino, porque na verdade não tivemos, nos nossos treinos não tivemos torcida até o dia de manhã que vamos ter, e é lindo ter esse apoio, saber que eles estão nos apoiando de fora do campo. A diretoria conta com a presença da torcida no treino e com a compreensão no dia do jogo. Isso porque, em nota, o Inter orientou os torcedores a não promoverem a tradicional ação Ruas de Fogo para recepcionar o ônibus da delegação. Segundo o comunicado, o uso de artefatos pirotécnicos é proibido pela Conmebol e pode resultar em punição. Com ingressos esgotados e muito otimismo, a certeza é que a festa vai ser grande e todos os colorados esperam que tenha um final feliz. A segunda-feira rubro-negra começou com uma reviravolta no caso Cuejar. O volante colombiano, que foi afastado para resolver questões pessoais e teve o caso tratado como indisciplina pelo clube, foi reintegrado hoje ao elenco do Flamengo, que vai enfrentar o Internacional pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. Cuejar já chegou a Porto Alegre para se juntar aos demais atletas que iniciaram as atividades em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. Os jogadores que venceram o Ceará por 3-0 no último domingo fizeram um trabalho na academia, enquanto os demais realizaram o trabalho no campo. Se Jorge Jesus poderá contar com o volante colombiano, por outro lado, William Arão é um desfalque certo, já que cumprirá suspensão. O paraguaio Pires da Mota, que jogou no lugar de Cuejar na vitória diante do Ceará, também pode ser uma opção. A esperança rubro-negra é que o time continue o bom momento que vem atravessando e que a liderança do Brasileirão, conquistada no domingo, inspire a sequência do Flamengo na fase tão decisiva da Libertadores. Daqui a pouco mais das quartas de final da Libertadores, mas agora a gente fala do Corinthians. Ainda não falamos do Corinthians, mas que história é essa de falar do Timão com poeira e carros off-road? A Daniela Boaventura explica para vocês. O Corinthians está nos sertões e não é sobre a quantidade de torcedores no país inteiro, não. É literal. Pelo primeiro ano, o clube tem parceria com pilotos de duas categorias, carros e UTV. E adivinha o time deles? Fiquei louco quando surgiu a oportunidade de conseguir juntar duas paixões, que é o automobilismo e meu clube do coração. Eu fiquei louco, virei pro Rodrigo e falei, tá fechado, tamo junto, vamos lá. O cenário é outro. O objeto para entrar na brincadeira nem se compara. Mas não é que a tecnologia faz o rally e o futebol se encontrarem em semelhanças? O pessoal da organização vai lá, abre o nosso GPS, são vários equipamentos eletrônicos que eles colocam dentro do carro para monitorar. Então eles vão lá, vão abrir, vão comparar com o nosso concorrente, realmente
o concorrente atrapalhou ele nessa hora e tal. Aí vai lá, dá uma penalização no concorrente. Então, tipo assim, é um VAR, não deixa de ser um VAR, só que um VAR depois do jogo. Se você ainda não achou nenhuma semelhança entre o futebol e o Rally dos Sertões, eu explico de uma forma que vai ser fácil de entender. Aqui é como se fosse um campeonato de pontos corridos. A regularidade é que faz toda a diferença.